Boa tarde, aqui é Leon Weinstein, ao microfone de Los Angeles, Califórnia. O estudo da guerra também, acontece que existe essa especialidade, senhoras e senhores, existe um Instituto de Estudos da Guerra, e esse instituto é dirigido por uma pessoa interessante chamada General 4 Estrelas. Ou seja, é como se fosse um general do exército, provavelmente equivalente aos postos russos, general do exército, ou seja, Jack King. Eu frequentemente ouvia especialistas no nível de coronéis, generais de brigada ou opiniões políticas de líderes militares em atividade. Eles não conseguem sem política, né? Eles estão muito ligados à liderança. Mas um estrategista no nível, digamos, do primeiro vice, comandante do Exército dos Estados Unidos da América, que lutou junto com Petraeus Jack King. Eu o ouço de vez em quando, mas desta vez ele deu uma entrevista muito interessante. Quero compartilhá-la com vocês. Para que vocês entendam a importância e a relevância dessa pessoa, não necessariamente o tamanho ou a grandeza. Por exemplo, Bush Filho ofereceu a ele o cargo de ministro da Defesa, mas ele recusou, dizendo que não é político. E então, o vice-presidente na época do Bush ofereceu a ele a responsabilidade por tudo o que acontecia no Oriente Médio. Do ponto de vista militar, Kim recusou. Ele atua como conselheiro de membros do Congresso e do Senado de ambos os partidos. Em 2018, Trump ofereceu a Kim o cargo de ministro da Defesa, mas Kim recusou. E, como uma contraproposta, disse a Trump que ficaria feliz em se tornar seu conselheiro não oficial do presidente. Ele é membro do Conselho de Defesa dos Estados Unidos da América. O nome é um pouco diferente, mas tento explicar de forma clara em russo. Então vamos ver o que de interessante ele nos contou. Sim, bem, talvez. Dmitry Medvedev, alto funcionário do Serviço de Segurança da Rússia e, obviamente, um aliado muito próximo de Vladimir Putin, expressou-se melhor do que ninguém. Ele disse que as negociações de Istambul, que acabaram de acontecer ontem, não são sobre compromisso pela paz. Na verdade, o objetivo delas é garantir uma vitória rápida para a Rússia. Acho que é exatamente essa posição que a Rússia está defendendo agora. Eles estão ganhando tempo, sem querer fazer quaisquer concessões, porque ainda vem a possibilidade de vitória agora mesmo. Eles veem uma chance e continuam avançando nessa direção. General Kim, diretor do Instituto de Estudos de Guerra, expressou inicialmente uma ideia bastante compreensível. Enquanto a Rússia acreditar que está vencendo no teatro de operações militares, ela continuará lutando. Então, onde estamos agora e o que os Estados Unidos devem fazer? Todos nós, inclusive o presidente Trump, sabíamos que seria difícil quando ele assumiu. Nada seria fácil. Mesmo que ambos os lados queiram acabar com a guerra e um deles claramente não quer porque ainda acredita que pode vencer, ainda assim será difícil. Precisamos olhar para o que realmente funcionou. O presidente Trump usou a Ucrânia como uma alavanca de pressão porque eles queriam obter garantias de segurança. Isso foi, em certa medida, compreensível da perspectiva de Zelensky até o fim do cessar-fogo. Mas hoje está claro que a Rússia vai se esquivar e continuar se esquivando. Se Zelensky tivesse ido para as negociações quando Trump propôs uma solução pacífica, nós estaríamos exatamente onde estamos hoje, neste estágio, sem ter perdido 4 meses. E quantos 15 a 20 mil mortos na linha de frente? O que Trump fez para que Zelensky fosse para essas negociações? E o presidente usou isso interrompendo o fornecimento de informações de inteligência e ajuda militar. E Zelensky retirou essas condições. E isso fazia parte do processo de paz que os Estados Unidos usaram para forçar alguém a mudar seu comportamento. Isso levou 4 meses. Agora esse problema está resolvido e diante de nós está a Rússia. Nós temos que fazer o mesmo com a Rússia. Isso faz parte do processo, não é algo fora do processo. E isso significa que precisamos usar alavancas de pressão sobre ela, e não sabemos se isso realmente vai funcionar. Vamos ser honestos sobre isso, mas sabemos o que não funciona, e apenas conversas diplomáticas não funcionam.
Portanto, a alavanca de pressão, ao meu ver, em primeiro lugar é a ajuda militar, assim como o fornecimento a eles de sistemas poderosos de defesa antiaérea e outras coisas das quais eles precisam urgentemente. Por que é assim? Porque quando Putin vê que os Estados Unidos continuam apoiando a Ucrânia, ele entende que não conseguirá obter a vitória. As provas estão próximas. O general fala coisas que são compreensíveis até mesmo para quem não é militar. Em mais de 3 anos de guerra contra um país menor, que tem muito menos mísseis, bombas, minas, balas e coisas do tipo, a Rússia militarizada está praticamente parada nos mesmos territórios que ocupou no início e não avançou nenhum passo para dentro. Maria, a guerra já dura 39 meses, 39 longos meses. Levamos tanto tempo para derrotar a Alemanha nazista e Putin até agora não conseguiu sucesso. Ele nem sequer conquistou todo o Donbass, que queria tomar ainda em 2014. Então ele não conseguirá ter sucesso se os Estados Unidos continuarem a fornecer ajuda militar. Ele sabe disso com certeza. A Rússia sabe que só cortando completamente a Ucrânia dos Estados Unidos da América, a vitória da Rússia é possível. Caso contrário, não. Mas Putin acabou de mostrar sua verdadeira face para Trump, sim. E essa face não era simpática, amigável ou honesta. Bem, simplesmente não era, pode acreditar. Segundo ponto, vamos impor sanções devastadoras. Isso faz parte do processo. Vamos usar pressão sobre Putin da mesma forma que pressionamos Zelensky. Nós não sabemos, sejamos honestos, se isso vai funcionar, mas agora definitivamente vale a pena tentar, porque as negociações não estão dando resultado. Eu justamente queria dizer, sabe? Lindsey Graham fala sobre o avanço desse projeto de lei para impor sanções severas contra a Rússia. Quero dizer, veja, se o mundo livre permitir que a Rússia simplesmente dite as condições aqui e declare que todas essas exigências que acabei de listar seriam supostamente necessárias para encerrar isso. O que impediria Xi Jinping de fazer o mesmo em Taiwan ou em qualquer outro lugar que ele quisesse? O que impediria a Coreia do Norte de agir assim com o Irã, entende? Então, o mundo livre precisa adotar uma posição aqui para isolar a Rússia, não é mesmo? E você está certa, Lindsey Graham. No fim de semana, ele foi para Kiev com Richard Blumenthal. Juntos, eles estão promovendo um projeto de lei no Senado que prevê tarifas de 500% para os países que comprarem energia de Moscou. Isso não enviaria o sinal certo para Vladimir Putin? Eu, claro, entendo que discursos emocionais impressionam. Mas quem é esse mundo livre sobre o qual ela está falando? Bélgica, Singapura, talvez Japão, Canadá, Dinamarca, Holanda? Não. Existe apenas uma força no planeta capaz de deter a China, a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte. Essa força são os Estados Unidos da América, não existe outra. Ou seja, por essa lógica devemos mandar nossos rapazes com o nosso dinheiro, aliás, dinheiro que nem temos, nós pegamos emprestado da China para lutar contra a China. Ou seja, para que nossos rapazes viajem pelo mundo todo e protejam todos aqueles que não se armaram, não se prepararam, nem sequer investiram em defesa conjunta como a OTAN. Se esses países forem da OTAN, claro, e eles têm certeza mesmo assim de que nós vamos protegê-los. Sinceramente, eu fico meio confuso com isso. Bom, tudo bem. E você, General Kim? Ele vai responder. Ele é militar. Na verdade, eles não vivem sem uma guerra, é só dar uma chance para lutar. Isso vai funcionar se for acompanhado por um aumento da ajuda militar. Putin presta mais atenção ao que está acontecendo no campo de batalha, porque é isso que realmente importa agora. Ele quer alcançar uma vitória militar completa, derrubar esse regime e governar esse país ele mesmo através de um fantoche. Isso, e também as sanções necessárias. O que é preciso entender sobre Putin? No quesito sanções, ele sempre as tratou com desprezo, porque acredita que pode contorná-las. De forma alguma estou diminuindo a importância das sanções, considero que elas são extremamente importantes, mas ainda mais importante é a ajuda militar. Você está totalmente certo, compreendo. Devemos traçar uma linha e adotar uma posição firme, sem dúvida alguma. Não, presidente Xi, se recuarmos, se evitarmos, e é exatamente isso que Putin quer, ele quer desgastar o presidente para que ele desista e diga: eu desisto. Essa será uma vitória para Putin e para Xi. Isso também fortalecerá a determinação do Ayatollah em resistir aos Estados Unidos. E nisso você está 100% certo.
E o que mais acontecerá como resultado disso? Nossos aliados vão sentir uma ameaça, porque nossos adversários vão ficar mais ousados. Sim, agora é o momento certo para usar isso como parte do processo de paz. Todos nós estamos nesse processo de paz e devemos usar a influência dos Estados Unidos. Use a influência que os Estados Unidos têm. Se entendi corretamente, Jack Kim não acredita muito em sanções de 500% para aqueles que compram petróleo da Rússia, petróleo e gás da Rússia. Afinal, são a China, a Índia e mais alguns países da OTAN da Europa. Não está claro como impor sanções a eles, a todos eles. A única coisa é, digamos, aprovar essa lei e depois dar ao presidente o direito de impor ou retirar essas sanções. Mas Trump já faz isso de qualquer jeito. Lá, os valores variam entre 10%, 20%, 30%, 50%, chegando até 145%. Então, qual é o sentido dessa legislação? Talvez eu não esteja entendendo algo. Provavelmente eu não entendo, porque do meu ponto de vista isso soa idiota. Eu nunca ouvi nada que me convencesse de que isso não é idiotice. Mas tudo bem, vamos ver o que vem a seguir. Quero dizer, todos nós sabemos que a China está por trás da Rússia e lhe dá esse tipo de apoio. O presidente vai conversar com Xi Jinping esta semana. Gostaria de saber se essa questão será levantada, para que o presidente Trump possa pressionar Xi Jinping, para que ele, por sua vez, pressione Vladimir Putin. O presidente Trump tem margem de manobra para pressionar a China a adotar a posição correta e parar de apoiar esses adversários ao redor do mundo? Isso ajudaria? Isso, sem dúvida, ajudaria muito. A China realmente é o principal apoiador da Rússia. Eles financiam a guerra comprando o petróleo deles a um preço reduzido. Eles oferecem uma grande ajuda em materiais militares. Eles não fornecem plataformas como tanques, veículos de combate ou peças de artilharia, mas fornecem todos os componentes para sua produção, incluindo os produtos químicos necessários, minerais de terras raras e todo o resto. Para apoiar um exército no campo de batalha, é preciso muito mais do que apenas armas e munições, e eles oferecem uma ajuda significativa nesse sentido. Então, sim, é exatamente por isso que essas sanções são muito importantes, porque aqui estão envolvidas sanções secundárias. Quanto ao Irã, acho que é assim que vejo a situação. O Ayatollah permitiu que seu presidente, que obviamente é um pouco mais moderado do que ele mesmo, tentasse se envolver em negociações para adiar ao máximo um possível ataque para que eles pudessem restaurar seus sistemas de defesa antiaérea que os israelenses destruíram, principalmente o S-300. Eles estão fazendo isso agora mesmo. Acho que o Ayatollah não permitirá que os Estados Unidos desmantelem seu programa nuclear. Em outras palavras, trata-se da capacidade de produzir urânio enriquecido de forma independente das centrífugas nesses locais secretos. Teríamos que estar nesses locais e observar pessoalmente sua destruição. Ele não vai permitir isso. Mas até onde ele está disposto a ir? Acho que ele está disposto a permitir um ataque, porque acredita que alguma parte do seu programa, algo disso, vai sobreviver. E ele ainda poderá continuar desenvolvendo armas nucleares, mesmo com as sanções. Essa é a posição dele e precisamos realmente entender o que está em jogo para Sayatollah. Ele está jogando muito duro, ele não abre mão da ideia de possuir armas nucleares. Por que ele é tão obcecado por isso? Sim, isso é bem óbvio. Assim que ele tiver armas nucleares, ele acredita que garantirá a sobrevivência do regime, que você não conseguirá. Ninguém ousará lançar um ataque convencional contra ele para derrubar seu regime, se ele tiver armas nucleares. Bem, então vou traduzir novamente para uma linguagem mais compreensível. O jogo de Putin é enrolar o máximo possível para conquistar mais um pedaço da Ucrânia, ou talvez esperar até que os Estados Unidos da América saiam do processo e forçar a Ucrânia a capitular. O jogo do Irã é enrolar o máximo possível. Até mesmo se submeter a um bombardeio israelense, mas esconder parte do seu programa, produzir algumas bombas atômicas e garantir a inviolabilidade do seu regime. Por isso, é isso que eles querem alcançar acima de tudo. Agora, o jogo da Ucrânia é prolongar o máximo possível, para esperar até que os Estados Unidos da América fiquem furiosos com Putin e comecem a pressionar a Rússia.
na esperança de que parte da estratégia dos Estados Unidos da América seja aumentar o fornecimento de armas pelos aliados. Os parceiros comerciais dos Estados Unidos da América também têm sua própria tática. Eles estão adiando. Eles todos estão esperando. E se acontecer alguma coisa com os Estados Unidos da América, com Trump, com o comércio, com a guerra, para que eles não precisem reduzir as tarifas e barreiras comerciais para a importação de produtos americanos em seus países, e não mudar a ordem mundial que é conveniente para eles, mas mudar isso para algo conveniente para outra pessoa, inclusive menos conveniente para eles. Sim, é assim que eles veem isso, honestamente percebem como algo menos conveniente. Depois, e se de repente algo acontecer lá, quem está lá com Hadzin Sredina, aquele cujo burro morrer, cujo imperador morrer por causa das moedas? Bem, em geral nesse caso. Bem, nós então, nos Estados Unidos da América, neste jogo, não vamos esperar pelo sonolento velho mundo ocidental. Por isso, de acordo com a mensagem, o presidente Trump exige que os parceiros comerciais dos Estados Unidos da América apresentem suas melhores propostas até amanhã, já que o prazo final para a implementação das tarifas, 8 de julho, já está chegando. Este é um jogo econômico global de eliminação e a Casa Branca afirma que não pretende esperar mais. Redução de tarifas, cotas mais justas e o cumprimento real das regras, desde o comércio digital até minerais críticos. Essas são precisamente as exigências de Washington. E o próprio Trump aumenta a pressão, escrevendo em: se outros países têm permissão para usar tarifas contra nós, mas nós não temos permissão para responder da mesma forma, nosso país não tem a menor chance de sobreviver economicamente. Segundo fontes, acordos com aliados como a Índia podem ser possíveis para nós, mas com outros, especialmente na Europa e na Ásia, podemos enfrentar uma resistência séria. Então, eu já discuti isso com Luba Sanese e disse que aquela lista de tarifas que ele segurava nas mãos, na verdade, não era uma lista real. Isso fazia parte das negociações. Quando surgiu o acordo com o Reino Unido, eu estava otimista. Quando houve uma pausa com a China, pensei, tudo bem, está tudo indo bem. Quando ele disse que tínhamos problemas com a União Europeia, eu disse que tínhamos problemas com Houston. E para mim isso significa que o problema é muito mais sério. O mundo se acostumou com o status quo, isso os satisfaz. O que Trump propõe é uma ruptura com o habitual e, ainda por cima, exige sacrifícios. A importação dos produtos deles para os Estados Unidos da América encarecerá. Já a importação de produtos americanos para os países deles barateará. Ou seja, os parceiros comerciais dos Estados Unidos da América vão perder em ambas as frentes. Eles estão enrolando, como já disse, cada um cuida do seu interesse. Com a China, tudo parecia estar indo muito bem e haver um impulso, mas agora está desacelerando. O Congresso será desafiador, pois envolve negociações com 27 países distintos. Alguns vão se sentir deixados do lado, mas o tempo não espera. Eu acho que o presidente ele está certo em levantar essa questão, insistir nela agora e usar todos os meios possíveis. Quem imaginaria que as redes sociais poderiam influenciar tanto os assuntos internacionais e a política econômica? Sim, eu entendo o que ele está tentando fazer, mas acho que ultimatos às vezes podem se voltar contra você. É preciso ter cuidado. Taylor, se olharmos para os países com os quais é mais difícil negociar, eu diria que a China e a União Europeia lideram essa lista. Então você vê uma parte disso. Isso é muito interessante, pessoal. Falamos muito sobre quem precisa mais de quem. A China precisa mais dos Estados Unidos da América. Eles serão os primeiros a ceder, ligar e piscar nesse jogo de nervos. Hoje à noite saíram os dados do setor manufatureiro privado da China. E como se viu, eles passaram da zona de crescimento para a zona de contração. O índice de novos pedidos de exportação na China caiu para o nível mais baixo desde julho de 2023. O emprego está caindo, os preços seguem baixos devido à demanda e oferta fracas. Aqui está outra citação de fabricantes chineses. Fatores desfavoráveis que afetam o desenvolvimento econômico da China ainda predominam. A incerteza no ambiente do comércio exterior aumentou e a pressão sobre a economia se intensificou em comparação com períodos recentes. O que tudo isso significa? Novas construções, mas as novas construções estão paradas, os pedidos estão diminuindo, o desemprego está aumentando, a China está com problemas. E os Estados Unidos da América, o que está acontecendo como resultado de tudo que tem ocorrido conosco desde abril,
Surpreendentemente, novas indústrias começaram a ser construídas nos Estados Unidos da América no primeiro trimestre. Meu gráfico diário mostra que a construção de instalações industriais nos Estados Unidos da América está em um nível 250% maior em comparação com 2019. Novamente, isso é apenas uma observação, um indicador, mas hoje de manhã eu olho para isso e penso, uau, para a China tudo parece bastante negativo e eu só encontro notícias positivas. Existe outro componente volátil do produto interno bruto sobre o qual não falamos porque ele é muito instável, mas mostra um crescimento muito alto no segundo trimestre para os Estados Unidos da América. Nesse jogo de resistência, quem tem maior dependência do outro? Talvez ainda seja cedo, mas até agora os Estados Unidos da América não estão enfrentando dificuldades pelo fato de o comércio com a China ter diminuído, enquanto a China está sentindo. Talvez os chineses sejam tão oprimidos que isso não afete em nada o Partido Comunista da China e seu poder. No entanto, atualmente, a China precisa mais de reatar os laços com os Estados Unidos da América. Maior do que o contrário, quero dizer, maior do que a necessidade dos Estados Unidos da América de restabelecer relações com a China. Além disso, quando estivermos restaurando, quando uma nova ordem estiver se estabelecendo, se fizermos mudanças, então, no que quisermos, as exportações podem aumentar, talvez até muito. O que Donald Trump pode fazer para acelerar esse processo? Eu acho que ele está bem. Sou um pouco mais otimista que você quanto ao ultimato. Eu entendo. Quando eu dou ultimatos para meus filhos, isso acaba se voltando contra mim. Normalmente isso não é muito bom, né? Posso confirmar. Donald Trump lida melhor com ultimatos do que eu. E acho que ele vai a esses países e diz, vamos agir do jeito Trump. Vocês estão vivendo na era Trump. Já refletiram sobre tudo, analisando a direção em que as coisas estão caminhando. Vamos fechar um acordo. Me dê sua melhor oferta. E nós vamos dizer se ela é boa o suficiente. Eu gosto disso. Agora é o momento se você estiver certo. E a China sempre mente sobre seus indicadores, mas se eles dizem que a produção está caindo, então as coisas estão realmente ruins. Nos Estados Unidos da América, sempre recebemos números incríveis, como o desemprego estar ótimo, a inflação sob controle e a produção ter voltado ao normal. Agora é o momento ideal para os Estados Unidos da América usarem essa vantagem e obterem resultados. Gosto do que ele está fazendo nesse sentido. Vamos passar da economia pura para a política econômica. Vou mostrar agora trechos do diálogo de Bill O'Reilly e Victor Davis Canson. Já mostrei para vocês algumas vezes e, bom, ambos são muito inteligentes. Eu diria o seguinte. Se compararmos a Guerra Fria e Água Fria, se realmente estivéssemos em uma Guerra Fria, como muitos acreditam, e comparar isso com a União Soviética, então, em 50 anos, a China ocupa uma posição completamente diferente em relação aos Estados Unidos. Não tínhamos estudantes soviéticos aqui, não tínhamos acordos comerciais, era a Guerra Fria. Mas eu gostaria de ver mais normalização do que, na minha opinião, é uma espécie de desvio. Temos 300 mil estudantes. Em Stanford, acabamos de publicar uma série de artigos que revelam que existia um grupo organizado de espionagem entre os estudantes. Há cerca de 4 anos, recebemos um membro do Exército Popular de Libertação como neurocientista convidado em nossa faculdade. O Instituto Confúcio foi fechado. O Departamento de Educação dos Estados Unidos da América, durante o primeiro mandato de Trump, sob a liderança de DeVos, multou Stanford por não relatar várias doações. Então, Bill, quero dizer que o ponto de vista de George H.W. Bush, assim como de Bill Clinton e George W. Bush, e em menor grau, mas em maior grau com Obama, a ideia era que quanto mais interação você tivesse com a China, eles deveriam ser influenciados pela cultura americana, pela tolerância e começar a nos imitar. Mas isso não aconteceu, isso não está acontecendo, não, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Por isso, acho que a posição de Trump era que mostramos a eles nossa flexibilidade ou suavidade e nossa generosidade foi recebida com aproveitamento, não com reciprocidade. Acho que agora estamos em uma situação em que, se olharmos para a China, eles estão construindo 3 ou 4 ogivas nucleares por mês e eles planejam aumentar esse número para cerca de 1.200 em 5 anos, para cerca de 1.200 em 5 anos. É interessante que vários presidentes seguidos, aliás, não tenho certeza se Obama está entre eles,
Acreditavam que, se um muçulmano ou comunistas chineses, ou talvez bandidos sudaneses, vissem como é bom viver numa democracia, eles imediatamente abandonariam seu islamismo, comunismo, ou simplesmente o desejo de conseguir à força algo que os outros têm e então correriam para construir uma democracia. Bem, imediatamente sim. Uma república democrática ou uma democracia republicana, como a dos Estados Unidos da América, essa ideia sempre me deixou perplexo. Lembro que Bush Jr. disse sobre o Iraque que, ao sentirem os frutos da democracia, eles nunca voltariam a um Estado Islâmico. Nunca ouvi nada mais impressionante de nenhum presidente, nem mesmo de Biden, nem Biden disse nada mais impressionante. Ele disse várias tolices, mas essa foi a mais impressionante. Até agora. E eu sempre tratei bem tanto o mais novo quanto o mais velho. Eu simplesmente não entendia o que ele estava fazendo. Bom, não importa. Essas sempre foram declarações meio ingênuas, que me deixavam completamente desanimado. Mais uma vez sobre Obama. Eu não acho que ele estava nesse grupo, porque me parece que ele não é nem pelos Estados Unidos da América, nem pela democracia, nem pelo livre mercado. Pelo que entendi, ele não gostava muito. Acho que o que quero dizer é que, por causa da Segunda Guerra Mundial e também porque temos aqui uma grande diáspora chinesa, existia uma simpatia natural por relações mais próximas. E isso não era a Guerra Fria, Trump-Eisenhower Guerra Fria. Os americanos acreditavam que poderiam estabelecer relações com a China e lhes proporcionar algum alívio, desse tipo que não dávamos a outros países com os quais lidávamos. Isso funcionou por um tempo, mas depois veio Xi e o seu legado pessoal, como você sabe, ele está intimamente ligado a Taiwan. Você acredita? Eu disse que inventei essa parceria pelo bem da prosperidade e da paz. E o motivo pelo qual fiz isso é que a China precisa alimentar 11 bilhões e meio de pessoas. Eles enfrentam dificuldades econômicas e precisam dos Estados Unidos. Esse é nosso principal instrumento de influência sobre eles e acredito que estão prontos para um acordo. Você acredita nisso? Na verdade, os chineses são muito práticos. Eu já lidei com eles nos negócios. São muito difíceis em negociações. Até o último segundo, eles não vão mostrar nem um centímetro, nem um passo para trás, nunca demonstram a possibilidade de recuar. Sim, mas de repente, no momento em que eles decidem, bum, um aperto de mão, essa é minha experiência. Depois vem a precisão, a responsabilidade dos parceiros chineses. Eles facilmente vão violar todas as regras das organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização Mundial da Saúde e outras. Mas um contrato direto de fornecimento, de financiamento, sobre a qualidade do produto, isso nunca aconteceu nem comigo, nem com as pessoas que eu conhecia. A questão é, por que para eles os acordos internacionais não são importantes, mas os contratos de negócios são? Eu não sei, talvez seja algo na psicologia deles, não sei, na estética, na ética, em mais alguma coisa. Acho que eles estão prontos para fechar um acordo na esfera econômica porque estão sofrendo. Isso é um tipo de fenômeno histórico. Quanto mais oportunidades eles têm para crescimento social, menos satisfação há entre a população. Isso é uma característica e natureza humana. As pessoas se tornam ainda mais ambiciosas na busca por uma vida melhor. E é muito difícil corresponder às expectativas da crescente classe média chinesa porque eles não gastam tanto quanto deveriam no bem-estar interno. Não, tudo vai para fins militares, sim, tudo para objetivos militares. Lá é só espartano. Mas eis o que eu vi, tendo verificado várias vezes. Eu disse que vocês não vão conseguir nada com o Trump porque tudo girava em torno do Trump. Sabe, você fez uma análise histórica muito lógica e boa, mas isso não lhes interessa. O que lhes interessa é o Trump. Eu disse que a primeira coisa que vocês precisam fazer é acabar com o fentanil. Ok, vocês precisam resolver isso. Eles dizem, estamos lidando com isso, mas aqui estão os precursores. Eu disse, não quero ouvir falar de precursores. Você lembra que tudo isso foi traduzido? Eles tinham pequenos fones de ouvido, pois metade da plateia falava inglês e a outra não. Durante a tradução simultânea, eu disse, não quero ouvir falar de precursores.
Você não precisa de fentanil, você não precisa de nada disso, acabe com isso, entregue isso ao presidente Trump. É por aí que você deve começar. Você não precisa se deitar com Putin. E eu os avisei sobre o Putin. Eu disse, você pode tentar ser amigo dele, mas ele vai se voltar contra você como uma cobra. Vocês não precisam bajular essas pessoas. Os Estados Unidos podem suprir suas necessidades energéticas de uma forma muito mais segura. Eles não conseguiram responder nenhuma dessas perguntas, professor. E eu apenas organizei tudo corretamente. Eu disse que você vai colaborar com caras maus, com o verdadeiro mal, e é exatamente esse rótulo que você vai receber. Por que você precisa disso? Você não precisa disso, isso não vai te ajudar. Esse foi o ponto central dos 90 minutos. Da última vez, contei que a liderança da China pediu para Bill O'Reilly conduzir uma sessão. Ele voou para a China e eles ficaram sabendo disso. Ele fez um pedido na embaixada que ligou imediatamente dizendo: nossa liderança gostaria muito de realizar uma noite de perguntas e respostas com você. Gostaríamos de fazer algumas perguntas. Então ele disse com prazer, claro, naturalmente, e informou o Departamento de Estado. Na sessão estavam presentes, segundo ele contou, 14 altos executivos de empresas, departamentos e, além disso, mais alguns, como ele disse, ainda mais importantes, ou seja, caras chineses. Eles assistiram a esse seminário pela internet e, quando tinham perguntas, faziam-nas por meio dos presentes. No seminário, O'Reilly disse que não pretende discutir com ninguém e que está apresentando absolutamente o seu próprio ponto de vista e não uma posição oficial do governo. E ele expressou a sua opinião. Como ele disse, desculpe, não acredito nele, na ideia de uma união entre China e Estados Unidos da América sem cães de guarda. De novo, aquela expressão dele, tipo, sem Irã, sem Coreia do Norte e, para dizer o mínimo, sem a Rússia, disse ele. Bem, tenho quase certeza de que Gazdepp simplesmente discutiu esse assunto com ele. Os Estados Unidos da América vão fornecer energia para vocês, em vez do Irã, e, em parte, em vez da Rússia, mas vocês não precisam fazer nada. Do ponto de vista de proteger alguém, nós já estamos protegendo. Onde mais vamos proteger? Sim, ou seus territórios. Bem, nós realmente não precisamos dos seus territórios. Nós nem sequer temos uma fronteira com vocês. Nós não temos nenhum desacordo nas áreas de fronteira. Vocês não se metem lá, nós não vamos nos meter aqui. Mas se nós e vocês pararmos de tentar combinações o tempo todo, o mundo vai viver de forma mais tranquila e melhor. Ao chegar, O'Reilly ligou para a Casa Branca, foi conectado com Trump e fez um relatório ao presidente com detalhes que, segundo ele, não pode revelar publicamente. Fazer um compromisso com a própria ideologia, porque ao redor deles há todo um grupo de pessoas que não reagem aos mesmos estímulos que as democracias ocidentais ou as ditaduras. Eu vou te dizer por quê. Naquela sala havia pouco amor por Putin ou pelo Irã. Eles não se importam com a Ucrânia e os chineses. Isso não lhes interessa. Tudo bem, mas não havia muita simpatia lá. Não havia amor pelo Putin no meu público, ele disse. E todos eles sabiam que a chefia estava ouvindo, ou seja, isso significa que eles se comportaram de uma forma que a chefia aprova. Então, O'Reilly e Kenson também falaram sobre universidades, sobre a Liga Ivy, que da última vez eu chamei de Liga de outra coisa, Liga da Folha de Louro. Eles sabem que isso é uma violação da Constituição. Eles também sabem que o governo chinês, e especialmente Guter, lhes concederam no total 50 bilhões de dólares. E isso realmente influenciou nossa política externa. Porque já existe toda uma geração de pessoas saindo desses programas de mestrado que frequentaram aulas ministradas por professores financiados por esses dois governos. E eu poderia continuar, mas o antissemitismo lá é muito difundido. Em Stanford, tínhamos um relatório de 900 páginas preparado por professores liberais. Esse é um dos documentos mais acusatórios que já vi. Então, eles não querem entrar em conflito com Trump, porque tem muitos pontos vulneráveis, muita culpa. Eles cobram 10% das taxas dos estudantes estrangeiros, que representam 1/3 do total de alunos. Tudo se resume ao dinheiro, mas nem mesmo em Harvard estão dispostos a abrir mão de sua ideologia. Eles admitem que 80% dos novos
Funcionários são progressistas. Talvez seja verdade. Existem 5 professores conservadores. Eles nem sequer admitem que isso está errado. Então, basicamente, eu espero que Trump vença. Trump tem todas as cartas na mão? Sim, ele as tem. Uma pesquisa recente da Gallup mostrou que 65% da população confia no ensino superior. Mas isso deixa a mídia enlouquecida. Eles estão indo ladeira abaixo. Agora já são apenas 30%. E Trump está considerando a possibilidade de taxar os rendimentos dos fundos patrimoniais. Sim, ele vai pegar pesado com tudo. Sim, eles vão ter que negociar com ele. Eu espero que sim. Eu acho que ele vai ganhar isso. E eu acho que se Trump estiverem no mesmo prédio, eles também vão chegar a algum acordo lá. O que descobrimos é que a liderança chinesa não gosta de Putin, que eles não se importam nem um pouco com a Ucrânia, com o que está acontecendo lá, absolutamente. Que a China tem o desejo de negociar uma cooperação mais estreita com os Estados Unidos da América, mas ao mesmo tempo eles estão produzindo ogivas nucleares em grandes quantidades. Bem, e agora para a parte doce. Por que Donald Trump faz isso? Ele está liderando uma contra-revolução. No primeiro mandato, ele prometeu lidar com os sintomas. Política externa, fronteira, criminalidade, energia. E ele percebeu que mudar algo é quase impossível. Havia fontes anônimas, havia James Comey, havia pessoas no Ministério da Justiça. E então vieram seus anos no exílio. E ele disse, precisamos entender por que essas pessoas têm tanto poder quando são os problemas delas. Ninguém quer uma proporção de 80 para 20, 70 para 30, ninguém quer fronteira aberta, ninguém quer proibição do fraturamento hidráulico, ninguém quer um novo acordo verde, ninguém quer que pessoas trans participem de esportes femininos. E ele apresentou um argumento convincente de que eles têm controle sobre as instituições, a cultura de massa, a mídia, as universidades, as escolas do 1º ao 12º ano e assim por diante. E ele disse, em muitos casos, o governo federal destina dinheiro para pessoas de extrema esquerda sob o pretexto de imparcialidade, mas na verdade não é assim. Então, eu não vou entrar em conflito, na verdade, eu simplesmente não vou financiar a NPR ou a PBS. Os americanos estão perplexos porque deixaram entrar ilegalmente de 10 a 12 milhões de pessoas. E por causa disso houve muitos processos judiciais. Façam o Mayorkas cumprir a lei, ele já sofreu impeachment, façam ele cumprir a lei. A entrada nos Estados Unidos sem permissão é ilegal. E agora ouçam atentamente a explicação do que fazem juízes transformados, como antes, em repórteres, editores e outros em instrumentos para a construção do fascismo nos Estados Unidos da América. Aqui está o que o tribunal diz, aqui está. O que o tribunal diz. Mensagem aos eleitores americanos. Do nosso ponto de vista, foi ilegal que todos vocês, 12 milhões, violassem a lei e entrassem no país. Era legal violar a lei, mas agora é ilegal obedecer à lei, forçar vocês a cumprir a lei. Voltar para casa e tentar de novo, mas agora legalmente, e voltar para casa e tentar de novo legalmente. Acho que Hansen resumiu perfeitamente a situação criada pelos democratas nos Estados Unidos da América. Essas são as palavras dele. Dizem para nós. Era legal violar as leis de fronteira dos Estados Unidos da América e trazer milhões de imigrantes para cá. Mas é ilegal agir dentro da lei para mandar de volta para casa aqueles que violaram ilegalmente nossa fronteira. Bem, não dá para dizer que ficou melhor. E com essa nota, com uma definição clara do que os democratas estão fazendo, nós, na verdade, vamos encerrar. Obrigado por assistirem e pelos comentários agradáveis. Eu os leio, mesmo sem sempre ter a oportunidade de responder a todos. Aliás, para quem acha que eu apago alguma coisa, quero informar que sim, eu apago. Em 2 casos eu apago, aliás, não mais do que isso. E links para alguns artigos externos ou vídeos, assim que vejo, apago imediatamente. O segundo caso refere-se a comentários rudes sobre os participantes da discussão. Por favor, comigo, se possível, não muito, mas pode ser até bastante, na verdade. Pode xingar, pode falar, na verdade, tudo o que quiser. Em primeiro lugar, eu, como dizem aqui nos Estados Unidos, sou uma figura pública. Portanto, é com você, sim.
Mas, por favor, não mexa com os participantes da discussão que estão trocando mensagens com você. Essas grosserias eu realmente não suporto. Aliás, eu lembro, ou até anoto quem faz isso, e da primeira vez eu faço uma observação. Ou seja, escrevo algo e apago, sim, mas na segunda vez eu simplesmente risco a pessoa da lista. Que se dane, eu não suporto a vovó Kamov. Sabe, uns não gostam de loiras, outros não suportam gente grossa. Acontece com todo mundo. Ainda não é inscrito no canal O Mapa do Caminho para a Liberdade? Inscreva-se agora. Toneladas de material novo e interessante. É isso, senhoras e senhores. Até a próxima vez.